Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Todos me ouvem? Conseguem visualizar a tela que eu estou compartilhando? Beleza, Juliano, obrigado, hein? Vamos lá então, pessoal. Hoje a gente está fazendo aqui o que provavelmente será a última live de eletrônica digital. Eu digo provavelmente porque ainda existe aí uma possibilidade, de repente, na semana que vem, da gente agendar aí sei lá, um apoio final aí, dependendo de vocês aí, do que vocês necessitarem. Tá? Mas oficialmente essa daqui é a nossa última live. Algumas informações e alguns avisos iniciais. Ah, eu recebi a informação de que a escola fez uma pequena modificação no calendário. Inicialmente estava previsto para encerrar a unidade de eletrônica digital no dia 30. Né? Eu até já havia passado alguns recados para vocês, né, que vocês poderiam entregar a atividade até o dia 3 e tudo mais. Porém, eu recebi a informação de que a unidade ela vai até o dia 9. Inclusive, vocês terão aula presencial no dia 9, né? A última aula presencial, a última atividade prática aí de eletrônica digital vai acontecer no dia 9. Sendo assim, vocês ainda têm essas 2 semanas, então, ao final dessa semana ainda, né, para concluir, até o dia 10 de dezembro, ok? Então, quem tiver devendo alguma atividade online aí, fique ciente aí de que vocês têm aí um tempinho a mais aí para encerrar as coisas. Então, até dia 10 de dezembro vocês podem enviar essas atividades. A gente está confirmando ainda essa informação aí da alteração do calendário, mas eu já conversei com o professor Otávio, ele confirmou para mim que a última aula vai acontecer no dia 9, então a gente já pode praticar essa modificação. A gente tinha previsão de iniciar o próximo módulo do curso no dia 11, porém, com essa alteração no calendário, a gente vai iniciar o próximo módulo somente o ano que vem. Então, até o dia 10 aqui, todos que enviarem tudo que está faltando, concluir as atividades, as pendências e tudo mais, se até o dia 10 enviar tudo e não tiver nada faltando, já vai estar de férias aí. Então vocês vão ter aí praticamente essas 3 últimas semanas aqui de dezembro e janeiro praticamente inteiro aí de recesso. As aulas devem retornar em 2024, lá por volta do dia 22, 29 ou dia 5, já em fevereiro. Tá? Então é final de janeiro, início de fevereiro normalmente, né? Então vocês vão ter esse período de recesso bem legal aí para aproveitar, para descansar, recarregar as pilhas e começar 2024 aí com a energia recarregada para um novo semestre aí de fortes emoções aí no curso de eletrônica. Bom, então esse era o primeiro aviso, né? Reforçando, vocês têm até o dia 10 de dezembro para enviar todas as atividades. E quando eu falo enviar todas as atividades, isso envolve também as atividades anteriores, as unidades anteriores. Então, eu já devo ter passado algumas vezes a lista de alunos aí que está devendo atividades da unidade 1 lá de eletricidade, né? Da unidade 2 de comunicação oral e escrita. E claro, né, também não deixem de enviar as atividades aqui da unidade 3 de eletrônica digital. Eu vou, até o final dessa semana, vou passar novamente essa lista aí de alunos com pendências, tá? E vou tentar fazer uma previsão aí da unidade de eletrônica digital para ver se eu consigo prever aí quem que vai precisar aí de mais atenção, tá bom? Tem muita gente não, né? Deixa eu ver na minha listinha aqui, ó. Em eletrônica, em eletricidade, que é a unidade 1, nós temos um colega da turma aí que está assim, praticamente está aprovado, mas está faltando alguma coisinha. Está com 62 pontos, então falta 8 pontos para concluir os 70 e ser aprovado. Para a unidade 2, nós temos 3 colegas da turma aí que estão com pontuação acima de 65. Então, ou seja, também estão praticamente aprovados, mas está faltando enviar aí alguma pendênciazinha, tá? Na unidade 3 aí tem bastante gente que já praticamente entregou as 2 primeiras atividades aí completas, né? Então, o primeiro desafio, o segundo desafio que envolvia lá
o desenvolvimento de um circuito combinacional, depois o desenvolvimento de um circuito sequencial, né? Essa parte do desafio 1, desafio 2. A maior parte da turma já enviou esses dois, né? Então, o que está faltando aí para a grande maioria é fazer os desafios 3 e 4, que é aquela parte que eu comecei a falar semana passada, né? Que são atividades aí que basicamente vocês devem aplicar tecnologias, não tem que desenvolver nada novo, basicamente é reproduzir aí o que a gente está passando aqui. É muito importante, pessoal, vou ser bem repetitivo aqui, mas é muito importante que vocês simulem os circuitos. Tá? Eu passei para vocês a possibilidade de vocês instalarem aí o Proteus, mesmo na versão de demonstração, que é aquela versão que você consegue diretamente no site do fabricante do Proteus. Se você digitar no Google aí, Proteus, pelo menos para mim está aparecendo no primeiro link, mas procure o link que está dessa empresa Lab Center aqui, labcenter.com. Nesse link aqui você consegue fazer o download do Proteus na versão de demonstração. O Proteus ele é um software pago, né? Você precisa de uma licença para utilizar ele, né? No Senai você consegue utilizar porque o Senai possui a licença de utilização desse software, mas se você precisar utilizar em casa da forma correta, né? Você tem que fazer o download da versão demo. Na versão demo você consegue simular os circuitos tranquilamente, você só não vai conseguir salvar e depois abrir os seus arquivos, os seus projetos em outro momento. Isso é ruim? É ruim porque às vezes a gente gosta de guardar o que a gente fez, né, para poder ver depois de novo. Mas não é tão ruim porque ainda assim você consegue montar os circuitos e simular, ver eles funcionando. Esse é o mais importante, pessoal. Quando eu estudei essas coisas aí na época da minha faculdade e tudo mais, ou do curso técnico que eu fiz também, a gente até tinha alguns softwares de simulação, mas a gente estudava todos esses conceitos no caderno ali, né? A gente copiava ali o circuito da lousa, entendia o funcionamento. Então talvez era um pouco mais difícil da gente conseguir assimilar as coisas, né? Hoje, com essas tecnologias e esses softwares mais modernos, vocês têm essa grande possibilidade que é montar o circuito, apertar o botãozinho de play, conseguir interagir com ele, ver ele funcionar, é muito mais palpável, fica mais fácil de vocês assimilarem aí os conceitos. Então, é muito importante que vocês façam essas montagens. E a atividade basicamente vai ser um print, né? Então tem um formulário padrão para cada uma das atividades, mas basicamente o mais importante ali vai ser o print da atividade montada. Então, na semana passada a gente falou aí sobre o desafio 3, né, da atividade do display indicador de temperatura. O nosso objetivo era criar uma interface entre o mundo analógico e o mundo digital. A gente discutiu aí que bom, a gente tem lá um sensor de temperatura, a gente precisa monitorar a temperatura de um ambiente. E eu preciso fazer um tratamento digital dessa informação porque eu quero escrever essa informação em um display. Né? E para eu escrever num display, um display que funciona de forma digital, eu preciso converter o valor de temperatura que foi lido através de um sensor analógico para uma informação digital. Né? Feito isso, a gente conseguiria escrever essa informação no display, né? E a gente está fazendo uma interface aí entre esses dois mundos. O componente que faz essa interface é o conversor analógico digital, que a gente chama aí de ADC. Né? Então, veja que nesse formulário ele pede somente um campo aqui, né? Ele pede, aliás, dois, né? Ele pede um campo para você colocar o trecho do circuito que faz a conversão analógico-digital e um trecho do circuito que faz a codificação para um display de 7 segmentos. Na semana passada a gente fez a montagem do circuito e aqui eu tenho esse circuito já montado. O mesmo circuito que foi feito na semana passada está aqui apresentado para vocês. Ele só tem algumas pequenas modificações com relação à semana passada, que é o seguinte: aqui eu já incluí, ficou meio bagunçado, mas já está incluído aqui os resistores que fazem a limitação da corrente para fazer o acionamento dos LEDs aqui desse display. Esse display é um display de 7 segmentos. Cada segmento desse display é um LED, né, uma luzinha ali que tem ali dentro. Um LED é um componente eletrônico que precisa, para ser acionado, para ele acender, né, para ele brilhar, você precisa aplicar uma tensão elétrica nele. Né?
E além de aplicar uma tensão elétrica nele, a gente precisa controlar a corrente que esse componente está recebendo. Então a gente precisa colocar um componente aí eletrônico que faz essa limitação de corrente. Como a gente viu lá em eletricidade, o componente responsável por fazer isso pode ser um resistor. Um resistor dificulta a passagem de corrente, então de certa forma ele vai limitar a corrente que vai fluir aqui através de cada um desses LEDs do display de 7 segmentos. Então, essa é uma primeira modificação que tem para o circuito que eu mostrei na semana passada. De novo, é o mesmo circuito, as mesmas funcionalidades. Porém, eu acrescentei aqui esses resistores. Pode falar, Juliano. Uhum, perfeito. Essa aqui é a segunda modificação que tem nesse circuito aqui. Aqui, o que a gente faz aqui, eu não sei se vocês já assimilaram, né? Mas esse símbolozinho aqui, ó, quem sabe me dizer o que significa esse símbolozinho aqui que eu estou selecionando? É o GND. O GND significa que ele está ligado em que potencial aqui de uma bateria, por exemplo? No 0 volts. Se fosse uma pilha, seria o polo negativo da pilha. E esse símbolo ele está presente em todos os pontos onde a gente está ligando no negativo da bateria. Seria equivalente a se eu quisesse, eu poderia excluir esses símbolos daqui e interligar esses pontos, né, fazer um monte de fio interligando cada um desses pontos. Vinha para cá, né, ligava aqui, enfim, ligava todos esses pontos. Então, em desenho de esquemas eletrônicos, é comum a gente utilizar algumas simbologias para simplificar o desenho. A mesma coisa acontecia aqui nessa setinha para cima aqui. Vocês devem se lembrar que isso aqui equivale ao potencial positivo. Isso aqui, para o Proteus, é como se todos esses pontos com essa simbologia estivessem ligados ao 5 volts. Tá? O positivo, o mais ali, o polo positivo de uma bateria de 5 volts. E eu posso utilizar uma ideia parecida com essa, utilizando esse terminalzinho aqui. Esse terminalzinho está presente aqui ó, no menu Terminals Mode. Tá? Então vou passar o mouse aqui, ó, Terminals Mode aqui no Proteus. Ele é o default, que é o padrão, né? Default significa padrão aí. Esse terminalzinho, ele possibilita que a gente evite a ligação direta entre dois ou mais pontos, fazendo a mesma simbologia, eu boto o mesmo terminal e eu boto o mesmo nome. Então, o D0 está ligado eletricamente a todos os outros pontos do circuito onde tem esse mesmo símbolozinho com a indicação D0. É equivalente a eu fazer isso aqui. Ó. Vou excluir esses dois e vou passar uma linha direta ligando um ponto no outro. Ok? O mesmo vale para os outros pontos. Então, D1 está ligado no D1, D2 está ligado no D2 e assim sucessivamente. Bom, por que eu fiz isso, né? Bom, aqui não tem só a montagem do circuito do desafio 3, né? Também tem o desafio 4 aqui embaixo. Então, olha, como eu preciso pegar as informações convertidas aqui pelo conversor analógico digital e jogar para um sistema de transmissão serial, eu estou aproveitando isso daqui, ó, esse link que eu fiz, nessa simbologia aqui, para fazer a exibição no display e também nesse ponto aqui a gente tem o mesmo carinha, né, os D0 até D7. Então a mesma ligação que está sendo feita aqui em cima está sendo feita lá embaixo também. Então o meu circuito não fica poluído, né? Ele fica com menos linhas, fica mais fácil da gente interpretar aqui as ligações, tá? A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo, ó. Tá vendo que tem aqui um C2, C1 e C0? Aqui tem C2, C1 e C0. Então aqui existe uma ligação, o Proteus vai entender que existe uma ligação desse ponto nesse ponto. Então esse mesmo terminal com o mesmo nome, então C2 está ligado aqui no C2, C1 está ligado no C1 e o C0 está ligado no C0. Só para não ficar passando um monte de linha uma em cima da outra, facilita a nossa montagem, né? Fica mais enxuto o desenho, fica mais clean, né? Para usar palavrinhas da moda aí. E fica mais fácil da gente também depois analisar esse circuito. Beleza? Compreendido? Acho que sim, né?
Tá bom. Mas é só pensar o seguinte, ó. Tem esse símbolo aqui nos dois pontos, é como se não tivesse. Se eu não quisesse colocar esse símbolo, não está ligado em lugar nenhum nesse ponto aqui, né? Mas ó, eu posso percorrer o meu circuito, ó. Será que existe esses terminais em outro ponto do circuito com essa mesma nomenclatura? Existe aqui embaixo, ó. Tá ligado aqui. Aqui tá usando todos aqueles terminais. Isso já é para o desafio 4. Beleza? Bom, aí já vale a pena até eu lembrar de um detalhe, né? Na semana passada, e eu também enviei nessa semana, dois links para vocês com essas e outras informações. Então, toda a parte teórica aí do funcionamento de cada componente eletrônico para o desafio 4 e a simulação completa do circuito do desafio 4 está gravada em vídeo, já mandei para vocês, mandei na semana passada e mandei, acho que eu mandei hoje de novo nos grupos aí para vocês observarem e reproduzirem, né? Basicamente é reproduzir as montagens. E quando vocês reproduzirem essas montagens e fizerem a utilização desses terminais, vocês vão entender o que eu estou falando, né? Pode ligar direto? Pode, né? Mas ia ficar um monte de fio passando aqui, um monte de conexão passando, ia ficar muito mais carregado e difícil de você percorrer o circuito e entender as ligações. Então aqui dá uma facilitada um pouco na montagem. Assim como acontece para esses terminais aqui de alimentação, né? Então veja que é algo que a gente já estava usando, né? Então todos esses pontos aqui estão interligados. Eu poderia, deixa eu fazer de novo só para deixar bem claro para vocês aí, ó. Todos esses pontos estão ligados no positivo da bateria. Eu poderia fazer isso, ó. Pegar aqui, deixa eu pôr um para cá e fazer essas ligações aqui. Muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada, né? O que muda é que eu não tenho esse monte de fio aqui passando. Para essa aplicação aqui, talvez não seja tão impactante. Mas imagine esse barramento aqui com 8 terminais aqui, né? Ficaria um monte de linha passando de um ponto ao outro do circuito. Se a gente puder facilitar a montagem, né, menos é mais, né? A gente tem aí um ganho aí um pouco maior aí de desempenho na hora de interpretar esse monte de ligação aqui, tá bom? Então é isso. No desafio 3, então, a gente tinha que fazer a ligação, a montagem de um circuito, primeiro que convertia sinais de analógico para digitais. Quem vai fazer isso é o ADC0804. Passei bastante detalhes sobre esse circuito na semana passada. Então, quem faz a conversão de analógico para digital é o ADC0804. O sinal analógico que ele vai ler é o que está inserido aqui no pino 6 dele. Então, a gente está simulando um sensor de temperatura utilizando essa divisão, esse divisor resistivo composto aqui pelo R18 e o RV1. Eu tenho um resistor fixo aqui de 1K e um resistor aqui ajustável, né, variável, de 1K também. Para a gente visualizar isso aqui, ó, o que a gente pode fazer é aproveitar que o Proteus ele tem instrumentos de medição. Então eu posso vir aqui no Probe Mode. Eu vou colocar, na verdade, nesse menu aqui de instrumentos virtuais. Vou pegar aqui um DC Voltmeter, que é um voltímetro de corrente contínua. Vou fazer a conexão dele aqui. Para completar, eu preciso colocar um ground aqui, né? Então eu preciso fazer essa ligação aqui. E eu consigo agora ler qual é a tensão gerada por esse ponto aqui do circuito. Vamos esquecer por um pequeno instante de tempo o restante do circuito. Vamos ver só esse valor aqui observado aqui por essa saída, né? Então, conforme eu vario aqui o meu potenciômetro, ó, eu vario um valor de tensão desde 0 volts até um máximo de 2,5 volts. E por que isso acontece? Isso aqui é um divisor resistivo. Eu tenho um resistor de 1K aqui em cima e outro resistor de 1K aqui embaixo. Como eu tenho 5 volts sendo aplicados aqui, então se eu estou utilizando a resistência total aqui de 1K, eu vou ter exatamente a metade da tensão aqui no meio, na minha referência, né? Com relação à minha referência, aliás. Se eu tiver alguma coisa intermediária entre o máximo e o mínimo aqui, eu vou ter um valor de tensão
intermediário entre o máximo e o mínimo. Por isso que eu posso chegar a zero, né? O cursor está praticamente ligado na referência, ou alguma coisa intermediária. Isso aqui eu estou usando para simular a resposta de um sensor de temperatura. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mexer na prática lá com a parte de sinais analógicos, mas um sensor de temperatura, ele é um dispositivo eletrônico que, conforme a gente varia um parâmetro de calor, né, incidindo sobre o corpo desse componente, ele vai gerar uma tensão elétrica proporcional a essa variação de tensão. Perdão, essa variação de temperatura. Existe um sensor de temperatura, um componente eletrônico que pode ser usado como sensor de temperatura muito famoso, que é o LM35. Né? O LM35, inclusive, em algum momento do curso vocês vão precisar fazer projetos aí, de repente, talvez alguém precise fazer um projeto que envolva a medição de temperatura. Uma das possibilidades é utilizar o LM35. Ele parece um transistor, vocês não estudaram ainda o transistor, mas ele tem um encapsulamento, essa caixinha dele aqui, parece um transistor, mas ele está escrito aqui nele LM35. E se a gente ligar esses terminais da forma correta, a gente consegue gerar aqui no terminal de saída, que é o terminal do meio, 10 milivolts por grau Celsius. Significa que se agora aqui, deixa eu ver qual que é a temperatura que está fazendo aqui na minha região, está fazendo 23 graus. Se está fazendo 23 graus e ele gera 10 milivolts por grau Celsius, ele vai gerar 230 milivolts por conta dessa temperatura. Né? Se a temperatura aumentar para 25 graus, ele vai gerar 250 milivolts. Se a temperatura cair para, sei lá, 15 graus, ele vai gerar 150 milivolts. Então perceba que um sinal de tensão elétrica gerado por esse sensor de temperatura, ele vai variar proporcionalmente à variação de temperatura que esse componente está sentindo. Então, se ele estiver recebendo uma temperatura maior, ele vai gerar um valor maior de tensão. Se ele estiver recebendo uma temperatura menor, ele vai gerar um valor menor de tensão. Isso é um sinal analógico. Ele é um sinal analógico porque ele é análogo à grandeza que ele está medindo. Análogo no sentido de que ele segue essa proporcionalidade. Ele varia de maneira proporcional. E eu estou simulando isso aqui através desse potenciômetro. E eu estou fazendo isso no meu Proteus, especialmente, porque no meu Proteus, o LM35, ó, no Proteus a gente tem o LM35 aqui à disposição. Ó. Ele até está bem bonitinho, a gente consegue gerar aqui regular exatamente a temperatura que ele está medindo, né, que ele está sentindo. E aí no pino 2 aqui a gente mediria um valor de tensão. Só que por algum motivo a versão do meu Proteus não está me permitindo simular o LM35. Imagino que na versão que vocês utilizarem isso vai estar funcionando tranquilamente. Eu já recebi atividades de outros colegas aí que usaram o LM35 e funcionou tranquilinho. Tá? Se acontecer em algum caso de vocês do LM35 não funcionar, pode substituir por esse circuitinho aqui que vai estar tranquilo, vai funcionar da mesma forma. Tá? Ele vai fazer o mesmo papel aí, né, de variar esse parâmetro de tensão aí conforme uma variação de temperatura. Beleza, então isso daqui ainda é coisa da semana passada. Isso aqui nós já vimos lá na semana passada. Se eu der um play aqui nesse circuito aqui, vou deixar a temperatura bem baixinha aqui, bem a temperatura não, né? O valor da tensão gerada aqui em 0 volts, né? E conforme eu for aumentando esse valor aqui de temperatura, temperatura baseada aqui numa tensão elétrica, né? Veja que esse meu conversor analógico digital aqui, o ADC0804, ele vai gerar uma combinação relacionada a esse sinal de tensão que ele está recebendo aqui no pino 6. Tá? Então ele está gerando aqui a combinação, ó, a gente lê da direita para a esquerda, né? É 00000011, né? E por que eu falo que eu tenho que ler da direita para a esquerda? Porque o DB7, esse último pino aqui, é o pino mais significativo, MSB, e o DB0 é o pino menos significativo, o LSB. Tá? Então a gente está recebendo esse valorzão aqui, convertido em 8 bits, né? 8 canais aqui de conversão, 8 pinos. E a gente está pegando 4 deles, estamos pegando os 4 menos significativos, de D0 até D3,
estamos colocando aqui no 4511, que é um CI codificador. Ele pega um sinal aqui binário, né, uma informação binária, e converte para a lógica de acionamento de um display de 7 segmentos. Como ele está recebendo a combinação relacionada ao número 3, 0011 equivale ao número 3. Se a gente converter o 0011 para decimal, vai dar o número 3. Então, esse circuito integrado é responsável por identificar que a gente está recebendo a combinação do 3 em binário e fazer a combinação dos segmentos, acionar os segmentos correspondentes ao número 3. Então ele vai acionar aqui o A, o B, o C, o D, o E não, o F também não e o G vai acionar. Então acionando esses caras aqui, vai aparecer um número 3 para a gente. E o objetivo da gente ter feito isso é que a gente criou um significado para a informação que foi convertida para o digital. Até então a gente vai ver esse monte de zeros e uns aqui e vai falar, pô, mas isso aqui não significa nada para mim, né? Quer dizer, é um monte de zeros e uns. Aí é quando a gente utiliza de alguma forma essa informação, agora ela tem um significado para a gente. Bom, agora ela se parece com alguma coisa palpável aí, tá? E se eu variar esse meu potenciômetro, eu vou variar a informação que está sendo exibida ali no displayzinho, né? De acordo com a variação aqui, né? É claro que depende muito da sensibilidade aqui do meu potenciômetro, mas a gente consegue exibir as informações. Como eu estou usando somente 4 bits, se eu colocar uma informação maior do que 9, né, é logicamente que ele não vai exibir essa informação aqui no nosso display, né? Isso aqui é só um exemplo de utilização. O que normalmente a gente faz, se a gente precisa converter de analógico para digital, é aproveitar a quantidade total aqui de bits que representa essa combinação gerada. Tá? Se eu precisasse exibir informação com uma precisão maior, uma precisão não, mas dar uma consistência maior aqui nos dados exibidos, eu precisaria colocar pelo menos 3 displays, né? Colocar aí pelo menos 3 dígitos, né? Para simular a variação aí de, por exemplo, 0 até 100 graus Celsius, né? Pegando uma faixa boa aí de variação de temperatura. E para isso aí é precisar de fazer uma montagem de um circuito combinacional que é um pouquinho maior, um pouquinho mais complicado do que o 4511 está proporcionando para a gente. Tá? Então aqui é só uma ideia de aplicação, é só uma proposta aqui de você ter uma visualização dessa informação um pouco mais direta aí e colocar um significado para esses dados. Tudo bem, gente? Na semana passada eu passei as informações sobre esse circuito, a gente fez a montagem. É natural que vocês sintam uma certa dificuldade em utilizar o Proteus, caso ainda não tenham utilizado. Então, se vocês travarem algum ponto na montagem do Proteus, por favor me chama, agenda um plantão, né? Vamos conversar aí para a gente destravar. Tá bom? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma observação sobre esse circuito aqui? Perfeito. Não, não, isso pode ser agora já. O que acontece? Esse circuito integrado aqui, o ADC 0804, o fabricante, ele sempre, não só esse, né? Todo o circuito de aplicação, circuito integrado de aplicação, os fabricantes, eles normalmente disponibilizam no datasheet os circuitos típicos de aplicação, né? E para esse modelo específico, aqui, para esse circuito integrado em específico, o próprio fabricante sugeriu a utilização desses componentes externos aqui, desses componentes aqui em especial, tá? Que seria um circuito de teste padrão aqui para a gente utilizar e fazer uma primeira utilização dessa conversão. Então, o próprio fabricante estipulou para a gente que eu ia precisar de um capacitor aqui de 100 nano, um de 150, um de 10K. Esse R2 e R3, na verdade, é um divisor de tensão. A gente está colocando aqui a tensão de referência dividido por 2, né? Como estamos utilizando 5 volts, para eu colocar a referência de 5 volts dividido por 2, eu só faço um divisor resistivo com 2 resistores de mesmo valor, né? Então ele vai estar recebendo nesse ponto aqui do meio exatamente 5 volts. Então, essa montagem aqui toda é sugerida pelo fabricante para uma aplicação típica de conversão.
Por que que o fabricante não coloca esses caras aqui lá dentro, né? Já que ele consegue integrar um circuito que faz toda a parte de conversão já num CI prontinho para a gente utilizar, né? Por que que ele já não coloca lá dentro? Porque ele deixa para fora para que a gente consiga criar outras aplicações aí que pode exigir uma variação. Normalmente capacitores são utilizados para filtragem de sinais, né? Para tipo romper sinais aí que tem variação de alta frequência, né? Então pode ser que existam algumas aplicações específicas onde a gente tiver um sinal analógico aqui que varia muito rápido no tempo, em que a gente precise aplicar uma filtragem com um parâmetro diferente, pode ser que esses valores, esses capacitores, a gente tenha que alterar, tá? Mas para uma aplicação como a nossa aqui, que é uma aplicação mais simples, onde o sinal de temperatura não varia tão rápido assim, esse circuitão padrão aqui, ele é o suficiente, tá? Bom, para completar aí a resposta, vai ter um momento no curso, a gente vai ter uma unidade curricular focada em projetos. Então vai ter um momento do curso que a gente vai calcular mais algumas coisas, a gente vai projetar alguns circuitos, e aí vai ficar mais claro essa questão aí de utilização, essa parte de filtragem, né? Eu falei, pô, capacitor é relacionado com filtragem, mas por quê? Vai ter uma unidade no curso que inclusive faremos uma montagem de um filtro, né? Um filtro de sinais aí. A gente vai fazer uma simulação, inclusive, para ver o funcionamento desse filtro e entender melhor o que é esse negócio de, assim, filtrar um sinal, né? O mais próximo do dia a dia que a gente tem relacionado a filtros é equipamentos de áudio, equipamentos de som. Não sei se vocês, se todos aqui já mexeram com equipamento de som, mexeram que eu digo a nível de usuário, não digo ter desmontado ou tentado montar alguma coisa nova. Mas equipamentos de áudio, em geral, tem circuitos de filtragem para fazer com que a gente consiga direcionar as frequências de áudio para os seus destinos corretos. Como assim? A gente tem caixa de som, geralmente a gente tem caixa de som genérica, mas equipamentos um pouco mais moderninhos, não modernos não, mas um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais uma certa precisão aí no áudio. A gente divide o áudio, por exemplo, a gente divide as frequências mais baixas para o subwoofer, a gente coloca as frequências mais altas para o tweeter, e aí você tem lá os outros falantes, lá o mid-range, por exemplo, você coloca lá as faixas de frequência intermediárias, né? E a gente está colocando uma divisão entre graves, médios e agudos. Então a gente filtra um sinal de áudio padrão para pegar só as frequências mais baixas e jogar lá para o subwoofer. Por quê? O subwoofer não vai responder a frequências altas. Ele é a parte que dá a batida da música, né? Ele é o que responde a frequências baixas. Então a gente filtra, tira a parte alta, coloca só a parte baixa para o subwoofer. Para o Twitter, a gente coloca só a parte alta, porque a parte de frequências baixas não vai ter significado para ele, ele não vai conseguir responder a isso, né? Enfim, essa é o que a gente tem de mais próximo aí para o cotidiano, para a parte de filtragem. Mas a gente vai ter uma unidade para tratar desses e outros assuntos aí com mais calma, tá bom? Mais algum comentário aí com relação a esse circuitinho aqui? Acho que tá legal. Pessoal, nos vídeos que eu passei para vocês, eu mostrei, né? Deixa eu colocar aqui, exibir esse circuito aqui completinho, vamos ver se ele vai aparecer todo, né? Eu mostrei para vocês e expliquei com um pouco mais de detalhes aí o, o objetivo desse circuito aqui. Esse aqui é o circuito final. Ele é o circuito final, na verdade, assim, a gente poderia pegar e. Deixa eu dar um pause aqui na simulação. A gente poderia pegar e considerar que o circuito final, a última atividade, ele poderia ser composto desses dois circuitos aqui todos juntos. Mas o coração da última atividade é essa parte aqui de baixo mesmo. Tá? Esses componentes aqui de baixo. Nem precisaria desse displayzinho aqui, mas a gente coloca só para visualizar o sinal gerado. Então, o que está acontecendo aqui? Vamos aproveitar que eu comecei a falar de áudio, né? E falar de uma questão aí que é a quantidade de bits que a gente usa para representar a conversão de um sinal de analógico para digital.
Em algum momento das semanas anteriores, eu comentei com vocês sobre essa questão aqui da quantidade de bits, né? Se a gente está trabalhando com um sinal de 0 a 5 volts, vou pegar até uma calculadora aqui, ó. Estou trabalhando com um sinal de 0 a 5 volts. Esse é o valor máximo que eu tenho de tensão de entrada, que eu vou converter depois para digital. Aqui eu estou utilizando 8 bits. Com 8 bits, eu consigo fazer quantas combinações? E essa pergunta ela é respondida fazendo 2 elevado à quantidade de bits. Então eu faço assim, ó, 2 elevado a 8 vai dar 256. Então, a gente fez lá a lógica combinacional com 3 variáveis, deu 8 linhas, né? Fizemos lógica combinacional com 4 variáveis, deu 16 linhas. Se a gente fosse fazer uma lógica combinacional com 8 variáveis, a gente teria 256 linhas. Significa que eu tenho 256 combinações possíveis com 8 bits. Se eu tenho 5 volts e no máximo 256 combinações, ó, 5 dividido por 256 dá 19 milivolts. Por que eu fiz essa divisão? Eu peguei o maior valor que a gente está recebendo aqui na parte analógica e dividindo pela maior combinação que maior número de combinações que a gente pode fazer aqui com esses 8 bits. Então significa que cada combinação cobre uma faixa de 20, vou colocar 20, né? Tá 19,5 aqui, 20 milivolts, tá? Significa que esse meu sistema de conversão analógico digital não identifica variações inferiores a 20 milivolts. Para um caso de temperatura, isso significa que ele não vai identificar variações menores do que 2 graus Celsius, pensando que eu estou usando o LM35. Eu comentei, até abri aqui a fotinha do LM35, falei, ó, o LM35 ele gera 10 milivolts a cada grau. Se a minha conversão analógico digital ela tem intervalos, ela tem combinações que estão no intervalo de 20 milivolts, quer dizer que ele não vai conseguir ver variações menores do que 2 graus. Em outras palavras, é como se esse meu termômetro que eu estou desenvolvendo aqui não conseguisse diferenciar variações menores do que 2 graus. Tá? Então, se aumentou 1 grau na temperatura que eu estou medindo, ele nem vai perceber. Vai achar que está na mesma temperatura ainda. Se aumentou mais do que 2, aí sim ele vai perceber. Né? E como é que eu faria para melhorar isso? Essa é uma pergunta clássica, né? Como que eu faria para melhorar isso? Bom, eu preciso perceber temperaturas menores do que 2 graus Celsius. Então eu precisaria aumentar a quantidade de bits que eu represento essa informação. É isso que eu deveria fazer para melhorar a qualidade dessa conversão. Bom, vamos pensar que eu vou colocar 10 bits. Eu vou aumentar só 2 bits aqui no total. Aqui eu estou usando 8. Vamos supor que eu pegue um conversor analógico digital que trabalhe com 10 bits. 10 bits, ó, 2 elevado a 10, dá 1024. 1024 combinações possíveis. Se eu pegar 5 e dividir por 1024, a gente vai ter aproximadamente 5 milivolts. Aqui está 4,8 milivolts. Aproximadamente 5 milivolts por combinação. Olha, agora eu já consigo identificar a variação até de meio grau. Né? Se o meu LM35 gera 10 milivolts a cada grau Celsius, meio grau Celsius provavelmente vai ser alguma coisa próxima de 5 milivolts. Então ele consegue identificar variações até meio grau Celsius. Para sinais de temperatura, agora tá legal, hein? Agora tá coerente. Acho que qualquer termômetro aí, com aplicações não para corpo humano, né? Mas qualquer termômetro aí, mais ou menos aí para culinária, por exemplo, variação de meio grau, ele consegue identificar. Tá? Agora, e se eu estiver trabalhando com um sinal de áudio? Pô, sinal de áudio, a gente vai precisar de uma resolução, de uma quantidade de bits muito maior. Às vezes 10 bits não é suficiente. Não sei se alguém aqui é da minha época, mas há um tempo atrás os videogames eles tinham aquelas musiquinhas lá. Hoje o pessoal chama de retrô, né? Mas antigamente era o que dava para fazer, né? O videogame era de 8 bits.
E 8 bits, depois pesquisa aí no YouTube, procura lá uma música de 8 bits de videogame antigo. Você vai ver que a gente não consegue fazer muitas variações de tipos de sons, né? Você tem ali 256 tonalidades de som diferentes para você fazer. Então fica um pouquinho limitado. Para a gente representar sinais de áudio, a gente tem conversores analógico digital que trabalham aí com 16 bits, 24 bits, por exemplo. Vamos pegar aqui 24, só para você ter uma ideia. 2 elevado a 24. Se eu utilizar 24 bits. São 16 milhões de combinações. Né? 16 milhões de combinações. Se eu pegar lá o meus 5 volts e dividir por isso aqui, vai dar um pentelésimo, né? Vai dar uma coisinha muito pequenininha em nível de tensão. Ou seja, ele vai conseguir ter uma confiabilidade bem grande na variação de tensão elétrica que ele vai perceber. Para sinal de áudio, a variação de tensão elétrica está diretamente relacionado com o áudio, com a música, com o som que ele está gerando. Se ele conseguir entender a variação, uma menor variação possível, mais fidelidade a gente vai ter ao sinal que ele está convertendo de analógico para digital. Tá? Bom, esse é um comentário geral aí sobre conversores analógicos digitais. O ponto que eu quero chegar é o seguinte: imagina 24 bits. 24 fios aqui, ó, 24 saídas como é. Aqui eu estou usando 8, né? É como se eu tivesse 3 ADC0804, vai ter 24 fios aqui saindo bits de informação resultantes aí da minha conversão de analógico para digital. Vai ficar um pouquinho inviável. Imagina se eu precisar transmitir esses dados, esses 24 bits convertidos, sei lá, para escrever num display que fica a 5 metros de distância lá do dispositivo que está fazendo a medição da temperatura, como é o caso da atividade, né? Existe um sistema medidor de temperatura que está num ponto e eu preciso transmitir a informação da temperatura para uma certa distância lá do ponto que ele está medindo. Então, não sei se dá para vocês imaginarem, mas são 24 fios, né? Você vai precisar pegar um chicote aí, um 24, pelo menos 24 fiozinhos para conseguir transmitir essa informação. E a pergunta clássica é sempre essa que eu estou fazendo. Será que não dá para fazer melhor? Será que não dá para melhorar isso? Será que eu não consigo transmitir essa informação utilizando uma quantidade menor de fios? E aí a gente tem essa ideia de você transmitir esse circuito aqui embaixo, está fazendo esse papel. Né? Aqui ele está resolvendo um problema mais simples, né? Está convertendo uma informação que está em 8 bits, em 8 fios aqui, e transmitindo através de 2 fios aqui de um lado para o outro. Né? Isso a gente está fazendo uma diferenciação, colocando lado a lado duas tecnologias de transmissão de dados. Né? Quando a gente transmite cada bit em um fio individual, a gente está falando de um tipo de transmissão paralela. Né? E quando a gente faz uma transmissão que cada bit é enviado um de cada vez, um atrás do outro, numa mesma via de comunicação, a gente está falando de uma transmissão serial, que é o que está acontecendo aqui nesse ponto aqui do nosso circuito. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui nessa última atividade é uma conversão de paralelo para serial para proporcionar essa transmissão de dados aí através de poucos condutores, no caso, 2 fios. Não sei se alguém aqui já usou computadores antigamente, numa época que não existia porta USB. Não sei se alguém já teve impressora, por exemplo, na época que não existia porta USB. Se alguém já usou impressora na época que não existia porta USB, deve se lembrar que a gente tinha lá um cabo, deixa eu colocar aqui, ó, DB25, esse conectorzinho aqui. Quem for das antigas aí vai lembrar desse conector aqui. Tinha tudo isso aqui de conexão, aqui, 25 pinos aqui, para a gente poder comunicar de forma paralela entre o computador e a impressora lá antigona, para a gente conseguir fazer uma impressão aí. Então não é que não existia comunicação serial, mas é que existia essa forma de se comunicar, né, ganhou espaço, né, até então era de certa forma rápida, né,
Então acabou sendo aplicado aí para esse tipo de comunicação aí entre dispositivos. E aí quando você entra no USB, né? Deixa eu pegar o USB aqui. Será que eu consigo ver uma imagenzinha só dos. Ó, não precisa ser muito. Não precisa pegar uma foto que mostra muito. Qualquer um de vocês que pegar um cabo USB aí vai ver que tem pelo menos 4 terminaizinhos aqui dentro desse padrão USB aqui. 4 terminais. Você saiu lá de 25 e diminuiu para 4, né? É 4 porque você tem as vias aqui de comunicação e tem a alimentação também, o positivo e o negativo. Né? Que na minha montagem isso está subentendido que existe, mas não está explícito lá. Então veja que a gente saiu de uma tecnologia de comunicação aí paralela e entrou numa tecnologia de comunicação serial. É mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui no nosso circuito. A gente está pegando uma informação paralela e transmitindo de forma serial. E para isso a gente precisou montar esse circuitão todo aqui. Bom, nas gravações, eu reforço que vocês assistam lá as gravações, porque eu fiz gravação e eu expliquei detalhadamente cada um desses componentes. Então tem esse 74573, que é um componente que faz o papel de uma memória, um latch, que a gente chama, né? Depois nós temos aqui um 74153, que é um multiplexador, é uma outra tecnologia aí que a gente tem, tá? Na sequência, nós temos aqui no lado do receptor o 74164, que lá no circuito original ele é o 74595. Esse aqui é um registrador de deslocamento. Eu tive que substituir porque nessa minha versão do Proteus ele também não funciona adequadamente, então eu tive que achar um substituto aí que funcionasse da mesma forma. É o mesmo componente, só que é um código diferente aqui que tem alguns pinos diferentes aqui, mas a funcionalidade no geral é a mesma, tá? Fala, Juliano. Vi que você ligou o micro. É os dois últimos. Eu mandei no grupo de WhatsApp aí. Inclusive no aviso que eu mandei hoje sobre a live de hoje, eu já coloquei lá o base técnica para o desenvolvimento do circuito, é o primeiro vídeo, e depois a simulação do circuito, que é o segundo. Tá? Dá uma olhadinha lá, se você não encontrar os links, você me avisa que eu passo de novo para você no particular. Bom, esse circuitão todo aqui, então, o que ele vai fazer? Qual que vai ser a ideia dele? Eu vou simular aqui para vocês. Vamos dar um play aqui na simulação, né? Ele está gerando aqui a combinação do 8. Vou colocar aqui um número diferente, por exemplo, esse 6 aqui. Ó. Então, quer dizer, ele está gerando, na verdade, essa combinação aqui, né? 00000110. Essa é a combinação que ele está gerando aqui. Então, o meu sistema que está medindo a temperatura lá na sala dos servidores está medindo esse valor aqui. Tá? Vamos supor em algum momento. Esse meu circuito que vai transmitir, né? Isso eu falo lá na gravação, inclusive, que quando a gente está pensando em transmitir alguma coisa, esse meu sinal de temperatura aqui ele fica variando, né? Então, agora ele está 6, mas depois de um certo tempo, de repente alguém abriu a porta, fechou a porta, aí aumentou um pouquinho a temperatura, aumentou um pouquinho aqui o valor, depois diminuiu um pouquinho porque o ar começou a ficar mais forte. Então, essa informação ela vai variando no tempo. Se eu começar a transmitir esse primeiro bit aqui, e quando eu chegar nesse último aqui, a informação se modificou no meio do caminho, eu vou ter um problema, né? Porque eu não vou mais transmitir os 6, eu vou transmitir alguma coisa meio bagunçada aí no meio do caminho. Então eu preciso travar esse valor aqui para. Agora é 6, né? Então eu vou transmitir o 6, beleza. Se mudar do 6 para o 7, aí depois eu vejo de novo, tiro uma foto de novo e mando o 7. Né? Se variar de novo, e aí eu vejo de novo e transmito, né? Mas eu preciso de uma consistência. O cara responsável por olhar isso aqui e falar, ó, agora é 6, né? Então eu vou transmitir o 6. É o LET, que é esse circuito integrado aqui, o 74HC573. Então veja que ele está aqui, ó, nesse barramento de entrada, ele está recebendo esses mesmos pinos aqui. Na saída dele não tem nada por enquanto, está tudo zerado. Agora, se eu der um pulso aqui, ó, nesse
terminalzinho aqui que habilita a leitura da entrada e joga para a saída, olha só, eu dei um pulso, eu liguei, foi para 1 e depois foi para 0. Olha só o que aconteceu aqui na saída do meu LED. Ele contém a mesma informação que a gente estava observando lá do sensor de temperatura, que é o 6, né? Agora, eu vou transmitir isso aqui. Isso aqui eu estou fazendo eu estou explicando de uma forma bem lerda. Normalmente esse tipo de sistema funcionaria quase que instantaneamente, né? Tirei uma foto e já transmiti os bits, né? Mas eu tirei uma foto da situação atual e está variando lá. Veja, já está 9 aqui. Aqui mudou? Não, permaneceu igual. Então eu vou ter consistência na minha transmissão. Ó, agora eu vou transmitir aquela informação que eu coletei naquele instante de tempo. Tá? Se essa informação variou, depois eu tenho que fazer uma nova transmissão. Né? E a ideia é que a gente vá transmitindo em intervalos de tempo regulares. Né? Então, sei lá, de 1 em 1 segundo a gente vai lá e faz uma transmissão do valor de temperatura lido. O fato é 6 agora e eu quero transmitir esse 6. Esse aqui é o local da sala dos servidores. E esse aqui é o local do receptor. Esse circuitinho aqui desse lado é o receptor. Ó, vamos colocar o display junto também. Então, tudo isso aqui é o receptor. Tá? É o outro lado da comunicação. E eu deixei a disposição aqui do circuito desse jeito para vocês verem que aqui ó, nós temos apenas dois fios interligando os dois circuitos. Esse fio aqui de cima é o fio por onde vão transitar os meus bits, um atrás do outro, um de cada vez. Esse segundo pino aqui de baixo é o meu pino de clock. A gente comentou sobre clock, o que era o clock e tudo mais. Clock normalmente é um sinal de onda quadrada que proporciona um sincronismo para os circuitos de lógica sequencial, né? Então esse cara aqui ele vai dar o sincronismo, porque assim, eu vou transmitir um bit de cada vez. Eu preciso saber quando que começa um e quando que termina o outro, né? Eu preciso delimitar isso. Quem que vai delimitar isso no tempo para a gente? É o sinal de clock que a gente tem aqui. É o sincronismo que vai dar para um lado e entender o outro lado, né? Então esse aqui é quem está falando, esse lado de cá. Esse aqui é quem está escutando, né? Então quem fala e quem escuta tem que trabalhar na mesma velocidade, senão eles não vão receber, não vão trocar as mesmas informações. Bom, então eu já bati uma foto aqui, beleza. Esse cara aqui é um multiplexador, tá? Vejam mais detalhes sobre o funcionamento do multiplexador lá na gravação, na primeira gravaçãozinha, que eu explico cada um desses componentes individualmente. No material do curso também tem informações sobre multiplexador, tá? O multiplexador basicamente é uma chave seletora digital. Então ele vai pegar cada um desses pinos individualmente e vai jogar na saída dele aqui. Tá? Esse em específico é um multiplexador que tem 4 entradas e uma saída. Daí a gente faz uma jogadinha aqui nessas variáveis de seleção para usar os dois multiplexadores que tem aqui dentro, né, como se fosse somente um, usando as 8 entradas dele e resultando em apenas uma saída. Então o que você tem que entender desse trecho aqui do circuito é que ele vai fazer uma seleção de uma entrada de cada vez. Então, quando a gente tiver, por exemplo, aqui 000, ele vai pegar a primeira entrada aqui do pino 6. Vai ler essa informação que está sendo recebida aqui e vai jogar para a saída. Quando tiver 001, ele vai ler a segunda entrada e vai jogar para a saída. Quando tiver 010, ele vai pegar a terceira entrada e vai jogar para a saída. Eu não sei se você percebeu, mas são 3 pinos e eu estou falando exatamente as combinações ali relacionadas a uma tabela da verdade. Então, 000, 001, 010, 011. Cada combinação aqui vai selecionar uma das entradas e interligar elas na saída, uma de cada vez. E para que eu consiga selecionar isso, fazer essas combinações, eu estou utilizando, isso aqui você já viu, hein? Um circuito contador assíncrono aqui embaixo. Então, a cada pulso de clock que eu der aqui, ele vai gerar as combinações. Começa com 000, depois 001 aqui no 2, no C2, né? 010, 011, 100, 101 e assim por diante.
Cada combinação dessa vai selecionar uma dessas entradas aqui do meu multiplexador e vai disponibilizar na saída. E ao mesmo tempo que eu pulso o clock aqui para selecionar uma informação aqui através dessas variáveis de seleção, eu estou dando um pulso aqui para o meu último componente aqui da jogada, que é o registrador de deslocamento, chamado também de Shift Register, né, no termo em inglês. Cada pulso de clock que eu der aqui, o que esse registrador de deslocamento vai fazer? Ele vai primeiro pegar essa informação aqui do A, jogar no Q0. O que estava no Q0 ele joga no Q1, o que estava no Q1 ele joga no Q2, o que estava no Q2 joga no Q3 e assim por diante. E no final, o que estava no Q7 vai ser perdido, né? Vai ser desprezado. Então ele vai deslocando a informação. Então a gente vai pegando cada informação, cada zeros e uns aí que estava sendo transmitido aqui, que era o valor de temperatura, vai fazer uma multiplexação desses dados. Em cada instante de tempo a gente vai ler um desses bits e depois a gente vai deslocar e registrar, né? Por isso que é um registrador de deslocamento, né? Ele desloca e registra essas informações que estão sendo recebidas aqui de forma serial para uma forma paralela de novo. Então, resgata a informação de forma paralela para eu poder recuperar. E aí eu estou pegando e jogando nesse displayzinho aqui embaixo para provar para vocês que no final eu vou ter o número 6 transmitido. Tá? Então, como eu tenho 8 bits, eu preciso dar 8 pulsos de clock aqui. Né? Acho que está dado play aqui, então vamos dar 8 pulsos de clock aqui. Ó. Dei 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, apareceu aqui a combinação do 6 e aqui está o meu 6 escrito lá do outro lado. Eu transmiti o 6 com esses 8 pulsos de clock. Tá? Então existe aí um algoritmo para ser seguido aqui, não é de qualquer jeito aqui que o negócio vai funcionar. O que eu preciso fazer num primeiro instante de tempo? Eu venho aqui, ó, por exemplo, variei um valor de temperatura, está 9. Então eu primeiro preciso vir aqui, ó, e tirar uma foto. Tirei uma foto. E agora eu dou 8 pulsos de clock. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto. Resgatei o meu 9 ali na saída. Tá? No meio do caminho, você viu que ficou aparecendo uns valores diferentes aqui. É normal, porque ele está fazendo o shift aqui, está fazendo o deslocamento desses bits aqui nessas saídas. É natural que essa informação aqui fique meio bagunçada até completar os 8 bits. Tem como melhorar isso, né? Tem como evitar esse tipo de coisa. Tá? Agora uma coisa importante aqui que eu não sei se está muito pequenininho aí para vocês enxergarem, né? Mas não sei se vocês estão reparando aí, mas aqui eu estou fazendo da direita para a esquerda, tá 00001001. E esse lado aqui da esquerda para a direita, aliás, da direita para a esquerda, tá 10010000. Tá espelhado, né? Isso acontece por quê? Porque eu estou transmitindo primeiro esse bit aqui que é zero aqui, ó, esse menos significativo. Deixa eu aproximar um pouco mais, ó. Eu estou transmitindo primeiro esse, porque no meu multiplexador aqui, ó, no meu multiplexador eu estou lendo primeiro o pino 6. Então ele está transmitindo primeiro esse 1, depois esse 0, que está no segundo pino aqui, que é o pino 5, depois esse outro 0, depois esse 1 e depois esses 3 zeros. Então ele começa transmitindo esse 1, 0, 0, 1, esse primeiro pedaço aqui. Quando esse cara está recebendo aqui, ó, quem que ele recebe primeiro? Deixa eu aproximar aqui direitinho, né? Quem que ele recebe primeiro? Recebe aquele primeiro 1 lá, né? Então aquele primeiro 1 que vai ser recebido aqui no A, ele vai ser deslocado para o Q0 e o que estava já aqui vai ser deslocado em diante, né? No final das contas, né, como eu recebi primeiro esse 1 e fui deslocando, a minha informação ficou espelhada. Então ele pegou o primeiro bit lá e foi deslocando, a minha informação ficou espelhada aqui. Aí você fala, pô, estraguei a informação que eu recebi, né? Não. A informação ela pode ser interpretada de várias formas diferentes. O que eu precisei fazer aqui no final para resgatar isso com consistência foi pegar aqui os bits aqui, os últimos bits aqui, né, do meu shift register. Eu estou lendo ao contrário, praticamente aqui o valor recebido. Então, quando eu for escrever aqui no meu display, foi isso que eu fiz, né? Peguei ali os últimos bits recebidos, aliás, os primeiros enviados aqui, né? Mas
dentro desse de Q0 a Q7 são os 4 últimos, né? E coloquei aqui no meu 4511 para ele exibir na tela, aqui no displayzinho, a informação resgatada. Tá? Bom, são muitos componentes novos aqui, né? Então, a gente viu aí em uma semana ali o conversor analógico digital, o 4511, depois a gente agora já está introduzindo aí um latch, que é esse primeiro circuito integrado aqui, um multiplexador e um registrador de deslocamento. Além disso, a gente tem aqui embaixo também um contador assíncrono, né, que a gente já trabalhou com ele ali na segunda atividade do curso, e de novo o 4511. Então são vários componentes eletrônicos trabalhando em conjunto aí para proporcionar a resolução de um problema aí que é você transmitir dados oriundos ali de um sensor de temperatura, né, converteu para digital, transformou numa informação paralela, depois converteu de paralelo para serial e transmitiu aqui por um barramento, uma linha única, né, um fio único, essa informação, um bit de cada vez, um atrás do outro. Então, como são várias tecnologias, é natural que você tenha que investir aí um tempinho, né, de estudos para vocês entenderem bem como funciona cada uma dessas tecnologias. Tá? Então aí entra a parte de vocês que estudar o material do curso, tá? Revisar lá a parte teórica do curso que fala sobre a parte aí dessas tecnologias, tanto do conversor analógico digital e do 4511 que a gente já tinha visto, como do latch, do multiplexador, do registrador de deslocamento. Tá? Na gravaçãozinha que eu passei para vocês, eu deixei disponível na primeira gravação lá, que eu passei para o primeiro link, eu estou simulando individualmente o latch, para você ver ele sozinho, sem nenhum outro componente, para você ver só ele funcionando. Isso é muito importante para você entender como ele funciona. Tá? Eu simulei sozinho também o multiplexador, então para você ver ele sozinho funcionando. E também simulei o registrador de deslocamento. É outro código, é o 74595, porque na época que eu fiz o vídeo eu estava usando uma versão mais antiga do Proteus, né? Aqui eu estou usando o 74164. O funcionamento, de novo, é o mesmo, tá? Mas eu faço a simulação individual desses componentes e vale muito a pena vocês verem essa gravação e reproduzirem, né? Simularem esses componentes individualmente para vocês constatarem o funcionamento dessa ideia de circuito. Tá? A vantagem, se é que tem uma vantagem aqui, né? Quem está meio preocupado aí, fala, poxa, é um negócio complexo, tudo mais. A parte boa disso, pessoal, é que aqui a gente está colocando uma situação real, né? É lógico que em circuitos modernos, reais, a gente não vai precisar desenvolver toda essa circuitaiada aqui. A gente vai precisar montar uma placa eletrônica para fazer tudo isso. Isso já está incluído dentro de circuitos eletrônicos digitais mais complexos, como, por exemplo, microcontroladores. Eu comentei com vocês que vai existir uma unidade curricular aí no futuro que a gente vai trabalhar com Arduino, por exemplo. Nós vamos trabalhar com o Arduino. O Arduino é uma placa que tem um microcontrolador dentro dela. Esse microcontrolador que tem dentro do Arduino tem conversor analógico digital, então ele já vai ter um circuito parecido com esse aqui da parte de cima. Ele tem circuitos responsáveis aí por transmitir informações por barramento serial. Então ele tem um circuito parecido com esse aqui, né? Que faz essa conversão de paralelo para serial e a gente consegue proporcionar essa transmissão de informação aí um bit atrás do outro aí ao longo do tempo. Então é interessante a gente conhecer esse tipo de montagem porque faz a gente entender melhor como que esses outros circuitos mais complexos vão funcionar. Tá? E o seu trabalho, além de estudar, além de entender esses componentes, né? Todo técnico eletrônica tem que entender, tem que sair do curso pelo menos sabendo que existem essas tecnologias, né? Dos multiplexadores, do LED, os flip-flops, as portas lógicas, como a gente já fez anteriormente, né? O registrador de deslocamento, contadores. A proposta é que vocês façam a montagem desse circuito, todo ele como está feito aqui, né? E
reproduzam, simulem, executem essa simulação. É um circuito um pouquinho grande, talvez você leve uns minutinhos aí para montar, mas a ideia é que você veja ele funcionando para assimilar bem aí a ideia de funcionamento, tá? É... Tudo bem, gente? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo dos estudos aí, me chama, me procura, manda mensagem lá no WhatsApp, de preferência manda lá no meu particular mesmo, tá? E se você vê que vale a pena aí, se você vê que não vai valer a pena muito conversar pelo WhatsApp, que é melhor conversar ao vivo, agenda lá um plantão, né? Tem vários dias e horários disponíveis aí ao longo da semana. Como eu comecei falando, nós teremos aí uma pequena prorrogação aí no prazo, então você tem aí até o dia 10 de dezembro para finalizar todas as atividades, né, e entregar. Então acho que nesse meio tempo você vai encontrar aí um tempo legal para a gente conversar se for necessário, tá? Vou estar à disposição para te atender aí e se a gente se precisar a gente monta os circuitos de novo, faz aí alguma interação para estudar melhor o funcionamento. Tá? Mas não deixe também, né, de ver as gravações lá, porque tá bem detalhadinho lá. Eu fiz toda essa simulação que eu fiz aqui e ainda dei alguns outros detalhes lá, enfim. Acho que vale a pena vocês passarem por essa experiência. Fechou? Alguém tem algum comentário final a fazer aí? Passei uns minutinhos aí do tempo, mas acho que alguém estava digitando no chat aí. Vou esperar uns minutinhos aí para ver se. O Luiz pediu para mandar os últimos vídeos. Deixa eu aproveitar e perguntar. O Juliano e o Luiz, vocês estão no grupo, nos dois grupos da turma? Na turma tem dois grupos, né? Tem um, sim. Ah, beleza. Então, eu mandei hoje mesmo uma mensagem aí, falei, ó, boa tarde, tá? Hoje faremos a sétima live. Quer ver? Ó, vou até mostrar aqui, ó. Essa mensagem aqui, tá? Então já acharam já, os links estão aqui. Então vocês já têm aí no celular de vocês, tá? Então esse aqui nesse primeiro vídeo aqui eu mostro cada componente individualmente, tá? E nesse segundo aqui eu faço a simulação exatamente como eu fiz hoje aqui, mas dou mais alguns detalhes aí de funcionamento. Sim, senhor, vamos fazer aí. Deixa eu abrir aqui o Ava. Não está muito longe não, inclusive. A gente vai fazer, ó. Aqui tem a organização, né? Ó, o próximo módulo a gente vai ver sistemas digitais, a parte de analógico e vai ter alguma coisa de automação também. Daí isso vai ser no começo do ano que vem, né? No segundo semestre do ano que vem, a gente vai ter uma unidade de montagem de placas, praticamente. E aí essa unidade 8, aqui, ó, desenho de circuitos eletrônicos, a gente vai fazer um projeto de uma placa. E bom, como vocês estão tendo aula com o professor Otávio, provavelmente vocês vão até confeccionar essa placa aí. É uma fonte de alimentação bem com bastante capacidade de potência aí, né? Vocês vão acabar até montando essa plaquinha aí também. Então essas duas unidades, unidade 7 e unidade 8, vai fazer isso aí que você comentou. Show de bola, né? Então tá bom, gente. Obrigado aí pela presença de vocês. Bons estudos aí, né? Lembrando que na semana que vem, no dia 5, não teremos live, tá? Eu não sei se eu comentei isso no comecinho, né? Eu falei que essa poderia ser a última. E de fato, assim, de orientação para vocês já foram todas, tá? Orientação para as atividades já foram todas. No dia 5, aqui na escola, eu vou fazer banca de TCC, né? Tem uma turma aqui de curso técnico presencial. Eles vão apresentar os TCCs e eu vou avaliar. Então, no dia 5 não vamos ter live. Mas vocês podem agendar a qualquer dia da semana, outro dia, né? Que não seja o dia 5. Se vocês quiserem fazer um agendamento coletivo, geralmente sexta-feira costuma ser o dia mais tranquilo para acontecer isso, tá? Então fica o convite aí, caso vocês sintam a necessidade, de repente fazer uma revisão, uma coisa assim, estou à disposição, tá? Tudo depende de vocês. No mais, bons estudos e
A gente vai se falando aí pelo WhatsApp, caso a gente não se fale mais aí pelo via live, né, ao longo desse ano, tá bom? Até mais, gente.